Olá pessoal, a nossa aula de hoje do projeto Cursos Online trata-se de uma aula fantástica sobre DTM, com artigos recentes, onde técnicas minimamente invasivas, como a viscosupplementação, seja com ácido hialurônico ou com PRP, estão se mostrando muito eficazes no processo de prevenção e de indução de reparação da articulação temporomandibular. Outra questão importante, por que as mulheres têm mais DTM que os homens? E daí entram as questões hormonais, no caso da mulher, o estrogênio, influenciando nesse processo. Enfim, uma aula fantástica, que vocês terão agora, uma aula fantástica e empolgante com o doutor professor Ricardo de Souza Teixe. Ele que é especialista em ortodontia, professor dos cursos de especialização em ortodontia da ABO-RJ e da FMP-ABO, coordenador do curso de especialização em ortodontia da PUC de Madre Maestra da República Dominicana, mestre em Ciências da Saúde, DTM e dor orofacial, e doutorando em Neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com vocês, doutor Ricardo. O que eu vou falar hoje é um pouco sobre a osteoartrose temporomandibular de uma maneira geral e de que maneira eu vejo o diagnóstico e o tratamento dessas patologias. A primeira coisa importante, quando a gente fala de osteoartrose temporomandibular, é caracterizar que a osteoartrose temporomandibular é parte de uma das disfunções, é parte das disfunções temporomandibulares, que são um grupo coletivo de patologias, na verdade é um grande guarda-chuva que abraça vários tipos de patologias, que por definição são aqueles que estão incluídos dentro das condições que ou causam dor ou incapacidade funcional, envolvendo ou a musculatura mastigatória ou a articulação temporomandibular, ou ambos. Então, qualquer patologia que seja dolorosa ou incapacitante do ponto de vista funcional, ou cause qualquer tipo de disfunção, e que acometa a articulação temporomandibular, a musculatura mastigatória ou ambas, é considerado, por definição, uma desordem ou uma disfunção temporomandibular, uma DTM. O sistema de classificação que hoje se utiliza mundialmente é o DCTMD, que ele parte do RDC, que muitos de vocês podem estar familiarizados ou não, mas é um sistema de classificação de 1992, do Samuel Dworkin e da Linda Lerech, que organizaram um grupo de especialistas na década de 90 para tentar entender quais eram as diferentes patologias incluídas dentro desse grande grupo de desordens temporomandibulares e quais seriam os critérios diagnósticos que poderiam ser utilizados para a classificação diagnóstica, ou seja, o que um paciente precisava apresentar clinicamente, e às vezes complementado por exame de imagens, para ser categorizado dentro de uma dessas categorias. O R do Research deixou de existir recentemente porque deixou de ser um critério de classificação voltado para a inclusão de pacientes para pesquisa e passou a ser um critério de classificação clínico amplamente utilizado na clínica e hoje em dia incorporado aos critérios da Academia Americana de Dor Orofacial. Então, a própria AAOP, a própria Academia Americana de Dor Orofacial, considera o sistema do DCTMD a sua alternativa para a área de desordens temporomandibulares e, obviamente, como as dores orofaciais vão bem além das desordens temporomandibulares, existem outros sistemas de classificação para as outras dores crônicas da região orofacial. Bom, o DCTMD divide as DTMs hoje em desordens dolorosas, que podem ser da musculatura mastigatória, a mialgia mastigatória e a dor miofascial com referência. Não cabe aqui hoje a gente entrar na área muscular, nosso objetivo é especificamente a área muscular. E como dor, a artralgia temporomandibular, que é a dor inflamatória da articulação temporomandibular. E ele também classifica as desordens articulares não necessariamente dolorosas nos deslocamentos do disco articular, nas subluxações da ATM e nas alterações degenerativas. Essas três categorias não são mutuamente excludentes, então eu posso ter diagnósticos de artralgia, deslocamento do disco e alterações degenerativas, e eles se comunicam dentro do nosso paciente muito frequentemente. Então, muito frequentemente, nós temos alterações dolorosas, inflamatórias, deslocamentos do menisco articular e, em alguns casos, ou em vários casos, degenerativos. Então, a gente vai trabalhar dentro dessas patologias articulares hoje. Se eu fosse dividir as disfunções temporomandibulares em dois grandes grupos, eu, sem dúvida, faria muscular e articular. Até porque a visão dessas duas patologias é bem distinta. Isso não é uma regra, mas se eu pudesse usar
uma explicação mais simples, eu diria que não sempre, mas na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, as desordens musculares se comportam como fenômenos centrais, né? Como mais uma área de dor músculo-esquelética. Então é muito comum a comorbidade com lombalgias, cervicalgias, cefaleias e desordens temporomandibulares musculares crônicas. Então, fenômenos como a sensibilização central, a sensibilização do sistema nervoso central, o baixo limiar para a dor crônica, são fenômenos que normalmente estão envolvidos em pacientes crônicos com dor muscular mastigatória. Então, essa área da DTM é uma área que se associa muito com a área neurológica, porque a gente está falando de fenômenos centrais, neurológicos, de neurotransmissores, de limiar de dor, que são comuns a vários tipos de dor crônica musculoesqueléticas ou mesmo dores crônicas cefálicas. Recentemente, eu e o pessoal que trabalha comigo publicou na Faculdade de Medicina de Petrópolis, nosso grupo de pesquisa, um estudo mostrando que o índice, o limiar de algometria, o que é isso? A quantidade, por exemplo, de pressão que eu preciso fazer num paciente para que ele deixe de sentir pressão e passe a sentir aquilo como dor, ou seja, o limite para que um fenômeno, uma pressão, seja reconhecido como dor, ele é inversamente proporcional à quantidade de queixas físicas não específicas que esse paciente tem. Então, se o paciente tem múltiplas queixas físicas não específicas, muitas dores ou muitas queixas físicas não específicas, eu, na ponta do dedo desse paciente, quando coloco pressão, ele demora menos tempo, precisa de menos pressão para que aquele fenômeno seja sentido como doloroso. Ou seja, para muitos pacientes com DTM muscular, o limiar de dor, ou seja, a quantidade de estímulo necessário para produzir dor, é menor. Isso pode acontecer por uma predisposição genética, ou isso pode acontecer pela própria sensibilização do sistema a uma dor continuada. Então, isso pode ser uma predisposição individual ou pode ser um fenômeno consequente a um estado de dor crônica. Então, o paciente com DTM muscular não pode ser visto tão localmente. Não é tão simples achar o local que causa dor, desligar uma chave e esse paciente melhorar. Já quando a gente fala de DTM articular, a gente está falando de uma queixa mais local. Então eu saio de uma coisa mais central e caio numa área mais periférica. É mais fácil identificar o que acontece nessa articulação que produz dor. Tá? Então é mais direto o envolvimento da articulação com os fenômenos dolorosos. Para o DC, é muito importante que para a classificação da artralgia temporomandibular, por exemplo, o paciente tenha que ter uma queixa de dor articular. Então, quando o paciente tem uma DTM articular, ele tem que ter uma artralgia temporomandibular, ele tem que ter uma queixa de dor que seja articular. Então, você vai perguntar ao paciente, onde é que dói? Ele vai falar, aqui. Se você está em dúvida onde ele apontou, se é na região muscular, se é no masseter ou se é na TM, você vai e confere. É aqui que está doendo? Ele fala, sim, é essa a dor, essa é a minha queixa de dor. Então, a queixa de dor do paciente, que pode ser replicada pela palpação da articulação, é considerado uma artralgia temporomandibular. Esse sistema simples de o paciente ter uma queixa de dor articular e você replica essa queixa de dor pela palpação ou pelo movimento mandibular e na história do paciente ele refere que essa dor é agravada quando ele mastiga, quando ele aperta os dentes ou quando ele movimenta a mandíbula, ou seja, na função, na parafunção ou no movimento mandibular, não cobre, obviamente, todos os casos. Por exemplo, a gente também recentemente publicou um artigo que mostra que é muito mais frequente eu ter queixa de artralgia temporomandibular quando eu tenho dor muscular no masseter, na região posterior, do mesmo lado. Por quê? Porque, como eu falei, os fenômenos centrais que acompanham principalmente as dores musculares, eles criam essa sensibilização do sistema nervoso central e o sistema nervoso central, às vezes, perde a capacidade de identificar de que área essa dor está vindo. Então, é muito comum que eu tenha uma queixa de dor articular que possa ser replicada pela palpação muscular. E isso está fora do que o exame clínico simples do DC cobre. Então, você não consegue identificar tão simplesmente. Você vai classificar como artralgia, mas pode ser uma dor referida na musculatura mastigatória, e isso é um truque no qual a gente normalmente ou eventualmente pode cair.
falei para vocês, essa dor, essa queixa de dor, ela, para ser uma artralgia, ela deve poder ser replicada pela palpação da articulação e pelos movimentos. E, clinicamente, os outros dois grupos de classificação, que são os deslocamentos do menisco articular, do disco articular, e as alterações degenerativas da articulação temporomandibular, só podem clinicamente ser identificadas pelos ruídos articulares. O problema dos ruídos articulares é que eles são muito específicos, mas são pouco sensíveis. O que isso quer dizer? Que uma vez que eu tenha um ruído articular, por exemplo, de crepitação, muito provavelmente eu vou achar uma imagem degenerativa num exame de imagem, seja de tomografia ou de ressonância magnética, porque é muito específico. Agora, eles são pouco sensíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato de eu não ouvir um ruído não quer dizer que essa imagem vai dar negativo para aquela alteração. Então, muitas vezes eu não tenho nenhuma ruído articular e posso, sim, ter uma alteração na posição do menisco e posso ter uma alteração na estrutura cartilaginosa ou cortical que recobre o côndilo e a fossa temporal. Os ruídos articulares, como eu falei, são muito específicos, e o ruído de estalido na articulação, ou clique, significa que normalmente o menisco está mal posicionado, normalmente anteriorizado, e que o côndilo, para fazer o seu movimento de translação que acompanha a abertura ou a protrusão, precisa passar por cima desse menisco para fazer o seu movimento. E o clique, ou estalido, é o côndilo passando por cima do menisco articular. Já nos casos de alteração degenerativa, clinicamente, o único ruído que dá para ser percebido é quando você tem uma superfície condilar e temporal irregular pelo processo degenerativo, que se encontram, porque há alguma comunicação entre espaço superior e inferior, e que produzem um ruído de crepitação, como se fosse uma areia ou pedra dentro da articulação, que não é único, porém é contínuo. Essa é a crepitação. Quando uma crepitação articular aparece na abertura e fechamento de boca, eu tenho 3 vezes mais chance de encontrar uma alteração degenerativa numa imagem. Quando aparece lateralidade, eu tenho 4 vezes mais chance, isso são os exames de validação do DC, de encontrar uma alteração degenerativa numa imagem. E quando ele aparece em protrusão, eu tenho 5 vezes mais chance de encontrar uma alteração degenerativa numa imagem. Que imagem normalmente eu utilizo para confirmar um processo degenerativo? O padrão ouro são as tomografias computadorizadas. E existe uma série de circunstâncias que você vai observar nessa condição articular por uma tomografia. Normalmente, os aplanamentos dessa forma esferoidal do côndilo não são tão importantes, são considerados adaptações, alterações adaptativas e não degenerativas. Mas você começa a enxergar um processo degenerativo quando você começa a ver uma esclerose da região óssea subcondral, como se fosse um espessamento reativo, defensivo dessa região óssea subcortical. Normalmente, o processo degenerativo ele evolui com uma diminuição do volume condilar, lateral e medialmente, e com uma posição na região anterior do côndilo. A gente vai discutir isso um pouco depois. O côndilo normalmente perde volume lateral e ganha um pouco de volume anterior. Você começa a perceber uma solução de continuidade na linha cortical e a formação dessas alterações reativas de tecido osteoide, chamado osteófitos, até que em casos mais avançados você vê o desaparecimento da linha cortical, a ruptura e irregularidade cortical e a formação de áreas de reabsorção subcondral intensas, como pseudocistos subcorticais, ou mesmo áreas de grande esclerose óssea subcondral. Então, todas essas alterações, a esclerose subcondral, a diminuição do volume da cabeça do côndilo, a posição na região anterior, a ruptura cortical, a formação de osteófitos, são partes das imagens que compõem o processo degenerativo. E o entendimento do processo degenerativo, pelo menos durante muito tempo, foi que primeiro haveria uma patologia que acometeria a cartilagem que recobre, a fibrocartilagem que recobre o osso cortical. Isso a gente chamaria de uma alteração condral ou de cartilagem, ou a evolução desse defeito de cartilagem chegaria até o osso subcondral, a cortical óssea invadiria o osso subcondral, com a possibilidade de migração, como a cartilagem é avascular, você não tem células mesenquimais indiferenciadas nessa cartilagem, mas quando você atinge a medula óssea subcondral, as células
que ficam na periferia dos vasos sanguíneos podem migrar a partir do defeito osteocondral e começar a tentar formar um tecido reativo. Mal comparando, as células indiferenciadas que saem para cicatrizar esse defeito chegam numa área onde o defeito é meio cartilagem, meio osso. E como elas não sabem o que elas vão formar, se é cartilagem ou osso, elas decidem formar um tecido hialino osteoide que não é suficiente para cicatrizar e começa a formar os osteófitos. Então, normalmente, você vai ver osteófitos, que são aquelas reações teciduais, na beira de uma ruptura cortical, porque é por onde as células saem para poder formar essas reações. E se eu acredito, e muitas vezes é isso que acontece, que a doença começa a partir da cartilagem, eu tenho que entender como essa doença começa. E como é a cartilagem? A cartilagem não é um tecido estático, ele é um tecido dinâmico. Existe sempre um turnover, um desgaste, uma degeneração acompanhado de uma neoformação dessa cartilagem para ela íntegra. Então a cartilagem está sempre se desgastando e ao mesmo tempo se neoformando para se manter íntegra. Essa balança tem que estar equilibrada para que você não tenha um defeito de cartilagem. O que acontece? Quem é que comanda esse balanço? Independente dos nomes, que a gente vai dizer que isso não é tão importante, existem fatores de crescimento, como o TGF-beta, o fator de crescimento tecidual beta, e as metaloproteinases de matriz, por exemplo, são as enzimas degenerativas. A própria articulação produz ambos, fatores de crescimento e enzimas degenerativas. E o equilíbrio entre a produção de ambos é fundamental para a homeostase dessa articulação através do equilíbrio dessa cartilagem articular. Quando o processo degenerativo está em estágio inicial, o que acontece? A gente vê um aumento na produção de enzimas degenerativas pelos próprios condrócitos, que são a célula da cartilagem, mas um aumento ainda maior dos fatores de crescimento. Por quê? Porque o organismo quer se defender daquela agressão. Então, os fatores de crescimento sobem em produção porque a articulação precisa se defender da agressão. Com a evolução do processo degenerativo em seus estágios intermediários, a gente vai vendo que os fatores de crescimento permanecem em concentração elevada dentro da articulação, mas vai subindo progressivamente a produção de quê? Enzimas degenerativas. Até que em estágios mais avançados cai rapidamente a concentração dos fatores de crescimento e sobe elevadamente a concentração das enzimas degenerativas. E o equilíbrio, a balança entre produção e degradação se rompe. E aí o processo degenerativo evolui. A própria membrana sinovial é capaz de produzir esses fatores de crescimento. Dois, não os únicos, mas dois importantes, são o TGF-beta e o BMP, que vão até as células da cartilagem, que são os condrócitos, e induzem essas células a produzirem o quê? Matriz, que é o que envolve as células, que mantém estável essa cartilagem. Então, quando eu tenho um ambiente rico em fatores de crescimento, os próprios condrócitos são capazes de produzir matriz, para manter a cartilagem íntegra. Por isso, uma aposta recente da terapia minimamente invasiva e com técnicas de infiltração para medicação, que faz parte, isso sim, de alguma maneira da medicina regenerativa, é o PRP, o plasma rico em plaqueta. Por quê? Porque, na verdade, o PRP é uma sopa de fatores de crescimento. E essa sopa de fatores de crescimento, se eu preciso restabelecer esse equilíbrio entre formação e degradação, eu posso restabelecê-lo aumentando a concentração de fatores de crescimento. Existem pelo menos 4 ensaios clínicos de PRP na ATM. Esse é um dos mais recentemente publicados. E, de uma maneira geral, quando comparado com o ácido hialurônico, que a gente vai falar aqui hoje, o PRP talvez não seja tão bom em interromper o processo, mas é muito bom em estabelecer um novo equilíbrio e manter aquele processo. Então, quando comparado no experimento clínico recente, o ácido hialurônico performou melhor nos 3 primeiros meses e o PRP nos acompanhamentos de 6 e 12 meses, porque ele tem um poder de induzir algo regenerativo. Quem é predisposto à doença articular? Principalmente mulheres. E por que mulheres, principalmente na 2ª, 3ª e 4ª década de vida, são mais predispostas à doença da articulação temporomandibular? Uma das explicações mais plausíveis e prováveis é a influência do estrogênio sobre a cartilagem articular. O estrogênio ele tem influência sobre vários tecidos, reprodutivos ou não, mas uma característica da TM
é que a concentração de receptores de estrogênio é maior do que em outras articulações hialinas, como, por exemplo, do joelho. E existem receptores, isso é muito comum, um mesmo neurotransmissor, uma mesma substância, pode ter efeitos completamente distintos, dependendo do receptor em que ela se adapta. Para o estrogênio, isso também é verdade. Existe o receptor alfa, que é o guarda-bom, e o receptor beta, que é o guarda-mal. Então, dependendo da concentração desses receptores, eu posso ter um efeito bom do estrogênio e um efeito ruim do estrogênio em qualquer tecido. Uma característica da TM, comparada com outras articulações, é que a concentração de receptores de estrogênio é maior do que em outras articulações e a proporção de receptores beta em relação ao alfa também é maior. Então, a flutuação do estrogênio durante o ciclo menstrual é ruim para a cartilagem articular, porque o condrócito, que é a célula que produz matriz e enzima, ele trabalha no equilíbrio quando a concentração é estável. Mas se ela fica flutuando, ele perde essa referência. Não importa muito se a concentração é muito alta ou muito baixa, ela tem que ser estável. Essa é a questão. Porque a célula se adapta a uma concentração e as mulheres não têm estabilidade nessa concentração, elas ficam flutuando. Tanto é que um estudo recente também mostrou que só o fato de iniciar um contraceptivo oral, um anticoncepcional, ou mudá-lo, torna o prognóstico do tratamento das disfunções articulares mais desfavorável em até 3 anos, depois estabiliza. Demora um tempo para a cartilagem se adaptar a uma nova concentração. Isso não é de uma hora para outra. Então, esses estudos mostram uma maior concentração de receptores na ATM quando comparado, por exemplo, ao joelho, e que é importante porque muito do que a gente conhece e pratica hoje veio do joelho, que é uma articulação muito acometida por osteoartrose, com impacto social e econômico muito grande, e onde muito dinheiro é investido em pesquisa. Então a gente faz muita coisa hoje que é réplica do que é feito em joelho, mas não são cartilagens iguais e não reagem da mesma maneira a diferentes terapias. Por que são cartilagens distintas? Por causa da origem embrionária. A origem embrionária da cartilagem da TM é a crista neural. A gente vai ver que traz algumas características peculiares e que determinam que tipo de tecido pode ser usado quando se pensa em regeneração dessa articulação. A inflamação dessa articulação é um ponto-chave. O início da produção de enzimas degenerativas depende, quando a doença parte da cartilagem, de um processo inflamatório articular. A artrite idiopática juvenil é uma doença que acontece, obviamente, na juventude e que era muito mal estudada a participação da TM nessa doença, porque muitas vezes o acometimento da TM podia ser indolor e só se percebia o acometimento quando você tinha deformidades dentro-faciais. Se a gente fizer imagem de paciente com artrite idiopática juvenil, de 70% a 80% deles vão ter algum acometimento da TM. E em muitos casos, não na maioria, mas a ATM pode ser a única articulação ou a primeira articulação a ser acometida. Então tem muita coisa que a gente pode aprender através do que se conhece da artrite juvenil e de outras artrites com a doença inflamatória da articulação temporomandibular. Porque no nosso caso, a inflamação, a artralgia inflamatória da articulação temporomandibular também tem uma elevada concentração dessas citocinas inflamatórias. Também, a título de exemplo, existem inúmeras citocinas inflamatórias, mas talvez as mais importantes ou mais reconhecidas sejam as interleucinas do tipo 1 e o fator de necrose tumoral, TNF-alfa, 2 citocinas muito implicadas no processo inflamatório da articulação, eles fazem justamente o contrário do que os fatores de crescimento. Eles vão na mesma célula, que é o condrócito, e ao invés deles produzirem matriz, eles diminuem a produção de matriz. Eu gosto sempre de explicar isso, quem já me viu falando sobre isso vai ouvir sempre o mesmo exemplo, mas é, para mim, um bom exemplo. A cartilagem é como se fosse um canteiro de obras e os condrócitos são os peões da obra. Só que aí faltou mestre de obra. Então, o peão, que é o condrócito, ele só vai saber o que ele vai fazer, se ele vai derrubar a parede ou se ele vai construir parede, dependendo do que ele encontra. Se ele encontrar tijolo e cimento, ele vai formar. Se ele encontrar bigorna e martelo, ele vai destruir. Então, o ambiente bioquímico da articulação é fundamental para o processo degenerativo.
passem a entender o processo degenerativo não como um processo mecânico, onde o côndilo arrasta e se desgasta na fossa, mas um processo bioquímico que mexe na concentração de fatores de crescimento, citocinas inflamatórias, e que faz com que a própria célula da cartilagem decida se vai formar ou se vai destruir essa cartilagem. Além dessas citocinas inflamatórias diminuírem a produção de matriz, elas favorecem a produção das metaloproteinases, que são as enzimas degenerativas. E aí inicia-se o processo inflamatório. Se eu pegar, pulsionar a articulação temporomandibular inflamada, dolorosa, com processo degenerativo, eu vou encontrar, sim, elevadas concentrações de interleucina, fator de necrose tumoral, outras citocinas inflamatórias e enzimas degenerativas, como as metaloproteinases de matriz. Isso está aumentado. Obviamente, eu não uso isso como um teste diagnóstico. O paciente já está com dor, eu sei que ele tem inflamação ali dentro. Isso já é terapêutico. Eu não vou fazer um procedimento invasivo para diagnosticar uma coisa que eu não preciso para esse diagnóstico. A questão para mim hoje fundamental, e é onde a nossa área, e eu falei dessa interação de diferentes áreas, quando eu falo de interação, estou falando do cirurgião bucomaxilo só com clínico nessa área, eu estou falando de várias outras especialidades. E talvez não, com certeza, a especialidade médica que mais se comunique com a gente e que é quase obrigatório uma avaliação nesses casos é a reumatologia. Porque muitos desses processos têm um fundo reumatológico. E a nossa área contemporânea e a reumatologia comungam de uma mesma visão. A visão de que a doença articular não necessariamente precisa começar pela cartilagem, mas ela pode começar pelo osso subcondral. O osso subcondral pode ter um metabolismo não adequado. E isso funciona nessa obra que a gente está fazendo como se a doença começa pela cartilagem, o telhado cai, a água infiltra e a fundação desaba. Mas quando a doença começa pelo osso, a fundação é abalada e o telhado cai. E muitas vezes é a alteração desse metabolismo ósseo que faz com que a fundação perca a estrutura capaz de suportar a cartilagem, que é o telhado. Um dos mecanismos mais reconhecidos para esse fenômeno é o ligante da Rank e o receptor chamado Rank, que estão nas células mesenquimais indiferenciadas da medula óssea, e quando a proporção desse ligante aumenta e se liga a esse receptor, induz essas células indiferenciadas da medula a se transformarem em osteoclastos, a osteoclastogênese. E todo mundo aqui sabe o que um osteoclasto faz: come osso. Então, a mudança nesse metabolismo do osso subcondral pode ser o início de um processo degenerativo sem nenhuma alteração na mecânica articular. Isso pode ser secundário ao processo degenerativo. Isso é verdade para alguns pacientes, não só na articulação. O que é capaz de se ligar e bloquear esse ligante da Rank, impedindo esse fator de osteoclastogênese? Metrexato, uma droga reumatológica muito utilizada, talvez a mais utilizada, porque a mais testada há mais de 20 anos, a reumatologia usa com uma certa segurança o metrexato. E o próprio ácido hialurônico, principalmente com grande peso molecular. Ele é capaz de bloquear o processo de formação de osteoclasto. E aí entra uma outra visão que a gente vai colocar lá na frente, que é o papel do ácido hialurônico não só como um veículo de lubrificação, de seu papel reológico, mas também o seu papel biológico, que talvez seja o mais importante do ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico ele se liga a vários receptores e uma das suas características é bloquear a ligação do ligante da Rank com Rank, diminuindo a formação de osteoclastos, diminuindo assim a perda de osso subcondral, que pode fazer com que a cartilagem desabe. Os exames de imagem vão evoluir muito, né? Principalmente na área de microtomografia, não é esse o caso. Mas esse é um caso interessante de uma paciente que vinha com dor articular há bastante tempo, refratária a toda a terapia conservadora, medicamentosa, placas estabilizadoras, fisioterapia. Eu não posso atribuir aos profissionais que a tratavam o insucesso, porque são profissionais reconhecidamente competentes para fazer isso, mas a paciente não saía desse quadro de dor nesta articulação. E se você olhar e comparar uma articulação com a outra, você vê do ponto de vista estrutural, essa articulação tem côndilos que não são nem mesmo aplainados, tem um espaço articular preservado, contorno cortical adequado, mas você consegue ver uma estrutura de osso subcondral um pouco mais esclerosado e com pequenas
áreas císticas que já mostram esse processo de metabolismo inadequado do osso subcondral. E a única coisa que foi simples de fazer, e que talvez tenha sido o único erro, não vou chamar de um erro, mas uma mudança de paradigma que foi postergado, é porque a anatomia, principalmente na ressonância magnética dessa paciente era boa, se demorou muito a pensar em lavar essa articulação e infiltrar com ácido hialurônico. E assim que isso foi feito, a dor dela desapareceu completamente. Mas como eu não tinha uma anatomia, que é normalmente o conceito mecânico de onde eu tenho que intervir, o processo é retardado. Claro que esse processo degenerativo pode ser muito mais avançado do que isso. E não é incomum, quem trata isso sabe, que uma patologia avançada como essa seja indolor. Por que isso pode acontecer? E às vezes é até, não vou chamar de uma regra, mas não é incomum processos dolorosos serem, do ponto de vista estrutural, pouco invasivos e processos muito invasivos sejam pouco dolorosos ou nada dolorosos. Por quê? Essa alteração de metabolismo ósseo não passa por uma via necessariamente inflamatória. Então eu posso ter uma doença do osso sem um processo inflamatório e eu posso ter uma doença do osso sem dor. Então eu não posso associar o quadro clínico com o que eu vou ver na imagem. Isto não é possível. De uma certa maneira, existe uma outra classificação que é usada na área de cirurgia, que é a classificação das doenças da articulação temporomandibular pelos estágios de Wilks, que meio que padroniza que eu tenho que ter mais dor quanto mais degeneração eu tenho, a não ser no último estágio. O que não é, de fato, uma verdade. Eles associam que o disco tem que estar sempre pior, o travamento piorando, assim, como se fosse uma evolução clara, o processo do disco junto com o processo degenerativo e junto com o processo de dor. Eles não têm necessariamente andar juntos. A dor pode ser muito intensa, sem um problema claro de menisco, ou sem uma degeneração. Eu posso ter uma grande degeneração sem uma dor acompanhada, eu posso ter processos dolorosos e degenerativos sem que o menisco esteja disposicionado. Existem variações para isso. Não necessariamente eles andam juntos. A mesma articulação, bastante degenerada. Essa paciente toma metrexato e é uma paciente onde a articulação temporomandibular é mais uma das articulações acometidas pelo processo degenerativo. Essa é Letícia Bonato, uma aluna minha de especialização e doutorado. Eu co-orientei ela num trabalho que a gente fez em parceria com a Universidade de Pittsburgh, onde a gente analisou a amostra de saliva de quase 500 pacientes para detectar 3 áreas onde polimorfismos e predisposições genéticas podiam ser importantes na doença articular. Para muscular também, mas é uma sequência de novos artigos que a gente vai publicar. Os 4 primeiros que a gente está aplicando agora são para a área articular. Um sobre predisposição à dor crônica, que busca polimorfismos de catecol-metiltransferase e receptores beta-adrenérgicos, que tem a ver com limiar de dor. O outro na área de receptores de estrógeno, que a gente falou agora, importante. E o último, foi um dos mais promissores, onde os resultados foram mais relevantes, mostrando a predisposição à doença degenerativa quando eu tenho polimorfismos nos genes que codificam e o OPG, ou osteoprotegerina, que é quem balança esse equilíbrio entre formação de osteoblastos e osteoclastos. Então, existe uma predisposição também à doença metabólica do osso subcondral que favorece a DTM articular. E a oclusão? A gente está falando de fatores de risco, né? Predisposição genética, predisposição hormonal. Para que a oclusão é um fator de risco que predispõe a maloclusão o indivíduo a uma doença articular. Durante os anos 2000 a 2004, 2 pesquisadores da Califórnia, o Pulitzer e o Seligman, passaram bastante tempo e publicaram, e quase que esgotaram esse assunto, tentando relacionar a doença articular com a alteração da oclusão. Eles encontraram 2 relações, né, correlações, e vejam que o nome correlação não implica em associação de causa e efeito, indica que uma coisa acontece com a outra, mas não que necessariamente uma causou a outra, entre má oclusão e alteração da TM. Uma delas era a mordida cruzada posterior, os desvios, principalmente laterais, de RC para MH e os deslocamentos do disco articular. E nesses casos, são um dos únicos casos onde realmente a gente imagina hoje que uma maloclusão que acometa, né, bem precocemente o indivíduo, que é a mordida cruzada posterior, possa forçar lateralmente os ligamentos e induzir
a um deslocamento do disco articular. A chance de eu ter um menisco deslocado do mesmo lado que a mordida cruza é de 7 a 10 vezes maior do que o indivíduo que não tem mordida cruzada. Embora o contrário também possa ser verdadeiro, como a gente vai ver. Agora, a outra associação que eles acharam foi entre uma tendência à mordida aberta, ou seja, um overbite diminuído, uma tendência a um retrognatismo, uma classe 2, com overjet aumentado, ou discrepâncias de RC para MH aumentado. Ou seja, o paciente pode não ter um overjet, um overbite diminuído e um overjet aumentado, mas quando eu manipulo essa mandíbula, ela consegue ir bem para trás e aí sim eu consigo criar um overjet aumentado e um overbite diminuído. O que vocês imaginam? Que essa seta funciona daqui para cá ou ao contrário? Durante muito tempo, a gente achou que essas características oclusais aumentavam a chance de desenvolver uma patologia articular, porque não teria função, não teria guia, e isso criaria interferências oclusais que aumentaria a sobrecarga, ou seja, uma visão mecânica desse conceito. A visão atual é que, muito provavelmente, para não dizer com certeza, esses fatores estão ligados à osteoartrose, mas a gênese é a osteoartrose. Quando o côndilo diminui, se isso acomete a criança no crescimento, há uma diminuição do ramo mandibular, que faz com que ele encurte, a mandíbula gira no sentido horário, aumenta-se a distância entre maxila e mandíbula, overjet, diminui-se a transpasse, que é o overbite, e quando a musculatura consegue manter a máxima intercuspiração, eu consigo manipular e tem uma diferença maior de RC para MH. Eu manipulo e essa mandíbula retroposiciona e abre a mordida. Então é muito mais provável que alterações da ATM interfiram no crescimento e produzam um padrão mais retrognata e hiperdivergente do que este padrão produzir algum papel na articulação temporomandibular. Esse ano também a gente publicou um artigo que fez a validação e adaptação transcultural dessa ferramenta de diagnóstico do RDC, que não é adequada para o uso em crianças e adolescentes, mas existe uma versão do RDC para crianças e adolescentes. A gente validou culturalmente, publicou essa versão para crianças e adolescentes, e a gente já tinha aplicado no trabalho da Letícia, minha esposa de mestrado, essa ferramenta para diagnosticar precocemente alterações da articulação, seja na posição do disco ou degenerativas, em crianças no pré-pico, no pico e no pós-pico de crescimento. E o que a gente conseguiu mostrar? Isso não é original, o que é bom, porque foi replicado em vários estudos, é que independente do padrão sagital 1, 2 ou 3, sempre que o paciente tem problemas articulares, principalmente no pré-pico e pico de crescimento, esse paciente tende a ser mais retrognato e mais hiperdivergente, independente do seu padrão hereditário sagital. É uma característica. Então a gente também não presta atenção na articulação de quem está crescendo. Mas onde é que a mandíbula cresce? Na cartilagem. É lá que ela cresce. Então, qualquer coisa que aconteça e acometa essa cartilagem é muito mais potencialmente, não vou chamar de perigosa, mas capaz de influenciar uma criança do que um adulto. Um deslocamento do menisco articular é muito pior numa criança do que no adulto, porque aquela cartilagem precisa crescer. No adulto não precisa mais. Basta ela se adaptar àquela condição. Mas, para a criança, isso é importante. Isso é um estudo bem recente. Se eu não me engano, não sei porque a referência não está aqui, é do Journal for Maxillofacial Surgery, que pegou crianças com deslocamento do disco articular sem redução, por imagem de ressonância magnética, e que acompanhou, e era unilateral, e acompanhou durante 1 ano sem tratamento o que acontecia com essa mandíbula. E o que acontecia? A mandíbula ia ficando progressivamente mais assimétrica. Então, a outra patologia que você vê, quer dizer, a outra deformidade dentofacial que acompanha uma patologia precoce da ATM, é porque se ela é dos dois lados, a tendência é ser o quê? Mais retrognata e hiperdivergente. Mas se é unilateral, a tendência é o quê? É a assimetria mandibular. E a maloclusão, e é o único caso onde isso acontece, que acompanha uma assimetria, não é uma maloclusão necessariamente transversal como uma mordida cruzada. A classe 2 subdivisão é o mais comum. O que é classe 2 subdivisão? Um lado cresce bem e fica em classe 1, e o outro lado cresce mal e fica em classe 2. Durante muito tempo, saiu um artigo também relativamente recente no American Journal of Orthodontics, mostrando que a Universidade de Washington, em Seattle, fez
um relatório dos últimos 10 anos de tratamento de classe 2 subdivisão. E o que eles mostraram? Que há 10 anos atrás, a maior parte esmagadora desses casos era tratada com distalização de molar, porque achava que o problema estava na oclusão. Então, esse lá está em classe 2, eu distalizo para tratar. Hoje, a maioria é tratado com avanço mandibular assimétrico, porque mais de 50% das classe 2 subdivisões são por crescimento assimétrico mandibular, e boa parte delas por problemas articulares já antes do surto. Então, durante um ano, olha o que aconteceu com esses pacientes que tinham, por ressonância magnética, deslocamento do menisco articular unilateral. No início, eles consideraram uma simetria dentro da normalidade, ou seja, normal, até 2 milímetros de assimetria. 14% tinham e passou para 7% depois de um ano. Assimetrias menores, que eram entre 2 e 4 milímetros, 36% tinham e passou para 13%. Ou seja, as pequenas e menores, a ausência e as pequenas assimetrias diminuíram, enquanto dobrou o número de assimetrias médias e aumentou 50% o número de assimetrias maiores. Isso é o quê? O crescimento acometendo assimetricamente a articulação. O lado afetado cresce menos, o outro lado cresce mais, a mandíbula cresce assimetricamente. E o interessante, dependendo da época em que o paciente era diagnosticado e acompanhado, a simetria aumentava até 3 milímetros em média no ano, se isso era entre 10 e 11 anos, ia caindo quanto mais afastado do surto de crescimento esse paciente estava. Então, quanto mais fora do surto esse paciente estava, menos assimetria ele desenvolvia. Ou seja, quanto mais precoce o problema, pior para esse paciente. Uma paciente jovem, uma assimetria visível mandibular, com uma classe 2 subdivisão, onde um lado cresceu mais do que o outro, uma reconstrução 3D de tomografia mostrando um ângulo completamente alterado por essa simetria, e articulações, agora do ponto de vista degenerativos, acometidas de maneira diferenciada. E essa relação, então, que a gente viu entre menisco e degeneração e menisco e crescimento, será que realmente o deslocamento do menisco articular ele tem um papel importante dentro da alteração degenerativa? Durante muito tempo se achou que o menisco era, e ele é, um fator de proteção. Ele fica entre o côndilo e a fossa protegendo o contato direto. Ele é um fator de proteção. Mas será que simplesmente o fato de eu perder o menisco da posição determina que eu vou ter uma alteração degenerativa? Não. Mas aumenta. A gente publicou também com o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi no final do ano passado, no International Journal for Maxillofacial Surgery, um artigo com quase 300 imagens, se eu não me engano, de ressonância, onde se fez a correlação entre alteração degenerativa, a gravidade dessas alterações degenerativas e o estágio de deslocamento do disco articular. Se o paciente tem só um menisco articular fora da posição, a chance dele desenvolver uma alteração degenerativa foi, no nosso estudo, 2 vezes maior do que quem não tem nada, que é uma chance mais pequena. Ou seja, o paciente pode muito bem se adaptar a um menisco fora da posição. Agora, se esse menisco está fora da posição e não reduz na abertura de boca, a chance é 9 vezes maior. 9 vezes mais chance de eu ter uma osteoartrose, uma alteração degenerativa, quando o menisco desloca anteriormente e não é capaz de ser reduzido. Provavelmente, na minha opinião, isso tem menos a ver com a proteção do menisco, porque ele também não protege quando está deslocado anteriormente, mas com a hipomobilidade e a compressão que esse côndilo sofre. Então, o côndilo ele precisa de mobilidade. Só quando a mandíbula é funcional, o fluido sinovial é trocado. E a troca do fluido sinovial é fundamental para a saúde da articulação, da cartilagem articular, porque ela é avascular. Só chegam os fatores de crescimento, só chegam os nutrientes quando o fluido é trocado. O fluido só é trocado quando há movimento. Hipomobilidade é a pior coisa para uma articulação. A maior parte dos estudos, a gente entrar numa discussão filosófica, se eu faço essa mobilidade ser recuperada com fisioterapia ou com procedimentos mais invasivos, vai dizer que, do ponto de vista de ganho de amplitude de movimento, 6 meses depois, praticamente não há diferença se eu fizer um procedimento minimamente invasivo ou um procedimento fisioterápico conservador. A questão é
que normalmente, quando o processo é mais crônico, eu normalmente adiava muito a intervenção, mas hoje eu reconheço que um disco deslocado anteriormente, que cria mobilidade, favorece a alteração degenerativa. Então, mesmo que eu chegue no mesmo grau de mobilidade 6 anos a 1 ano depois, eu quero intervir mais precocemente para liberar e tirar esse paciente do fator de risco. Então, não é uma regra, mas muitas vezes, quando a terapia conservadora falha, a alternativa é lavar essa articulação por um procedimento chamado de artrocentese. E aí vem um conceito importante: a artrocentese pode ser feita só com agulhas ou pode ser feita por artroscopia. A fase de uma artroscopia é uma artrocentese, com capacidade diagnóstica, só é mais invasiva, mas também tem uma pressão de fluxo um pouco maior, o que pode ser melhor para rompimento de adesão, porque o portal de entrada é um pouco maior que o portal de saída. Isso cria um fluxo interno que favorece a ruptura de adesões. Então a gente tem que analisar bem todos os casos. Mas isso é uma alternativa. Esse caso foi o Eduardo que fez. Não sei se você lembra dele. Primeiro caso que a gente fez na faculdade de medicina, há muito tempo atrás, mas como a foto ficou boa, eu nunca mais troquei. Outro fator de risco para alterações degenerativas, e aí mecânicos, como talvez em alguma parcela o disco seja, são as próprias cirurgias ortognáticas de avanço mandibular. E nesses casos, esses processos são chamados, quando invasivos, quando realmente criam uma deformidade ou uma recidiva da deformidade que foi tratada pela cirurgia ortognática, de reabsorções condilares pós-cirúrgicas. Isso é um problema. Eu trato alguns pacientes hoje de reabsorção condilar pós-cirúrgica, e eu posso apostar com vocês que isso não tem muito a ver com a qualidade do cirurgião. Eu já tratei gente que eu me operaria com ele facilmente, que teve reabsorção condilar. Isso é um problema que a gente precisa estudar mais, porque realmente isso é um problema. Uma das coisas que a gente sabe, principalmente no tratamento de pacientes retrognatas e hiperdivergentes, onde eu vou fazer avanço maxilomandibular com giro anti-horário, que é o principal grupo de risco do ponto de vista de procedimentos cirúrgicos, é que pelo menos 1/4 desses pacientes, quando são fixados, há uma tendência do côndilo, do segmento medial condilar, deslocar lateral e posteriormente. Isso depende, em parte, da tendência muscular de trazer a mandíbula de volta para a sua posição, mas, na minha opinião, e a literatura vai nesse sentido, depende também muito da fixação rígida que você coloca. Eu não vou entrar no mérito de se você vai usar placa ou parafuso, 2 ou 4 parafusos bicorticais. Eu não sou cirurgião e não faço isso, então seria negligente eu falar sobre isso. Mas a literatura aponta que quanto mais rígida a fixação, pode ser ótima para a fixação, mas não permite que o côndilo, quando desloca posterior lateralmente, volte à sua posição. E isso depende até do número de parafusos. Se eu uso 3 parafusos, ele volta num determinado percentual. Se eu uso 4 parafusos, ele volta menos. Então, se eu não tenho certeza que o côndilo vai ficar na posição que eu quero, e muitas vezes ele não fica, quanto mais rígida a fixação, mais difícil ele voltar para a sua posição. Vamos dar uma olhadinha no paciente com uma simetria mandibular, que foi tratada por cirurgia ortognática, maxilomandibular. É muito comum você ter que operar quando a simetria mandibular também a maxila, porque isso cria um desvio de canto, né? O lado que a mandíbula mais cresce, o processo alveolar da maxila desce mais para acompanhar esse crescimento, isso cria um desvio de canto. Então ela foi tratada, bem tratada. Eu só vou mostrar caso aqui de bom cirurgião, não vou falar assim, ele fez uma besteira. Não existe, aconteceu. Isso aqui era antes e o predictivo de como devia ficar pós-cirúrgico, o que foi obtido, muito próximo do que foi programado. E vamos acompanhar aqui. Dá para ver que, em parte, essa simetria tem a ver com, do lado direito, uma certa hiperplasia desse côndilo. Com o côndilo do lado esquerdo, até um pouco lateralizado, mas sagitalmente bem centrado e com uma cortical íntegra, um pouquinho aplanado, mas eu não posso chamar esse côndilo de doente de maneira nenhuma. Olha o que aconteceu uma semana depois. Ele continua sadio, mas dá para ver nitidamente um desposicionamento posterior e lateral. Dava para palpar esse côndilo aqui lateralmente. Ela sentia o côndilo lateralmente. O que eu espero nesses casos? Esse tipo de deslocamento é comum? Relativamente comum. A literatura mostra que 25% dos casos que fazem fixação rígida, isso acontece a mais de 2 milímetros. Mas olha o que aconteceu para ele voltar para a posição. Obviamente, esse paciente teve uma recidiva. Olha como esse aqui permanece bom e olha o grau de degeneração, não só condilar, mas da fossa temporal. Triste.
Esse paciente foi tratado para estabilizar o processo com lavagem articular e 4 sessões quinzenais de infiltração de ácido hialurônico. A gente conseguiu chegar aqui, num côndilo ainda destruído, mas uma cortical renovada, uma esclerose subcortical, mas um processo estabilizado que não evoluiu mais, ele não precisou ser reoperado. A gente vai falar mais na frente também, mas eu acho que eu teria mais sucesso nesse paciente se, ao invés de ter infiltrado nessa época só o compartimento superior, eu tivesse infiltrado o compartimento inferior. Um outro caso, pré-tratamento, uma semana depois. Olha o côndilo, não é muito parecido com o que vocês estão vendo? E olha o que acontece. Mesma coisa, estabilizado pós-tratamento, mesmo assim a remodelação não foi tão intensa. Esse tipo de reabsorção condilar produz recidiva. Você vê que um antes e depois da cirurgia e depois de um ano de acompanhamento, a quantidade de recidiva. E essa recidiva faz com que, às vezes, o paciente fique pior depois da cirurgia do que antes. Então, tem pacientes que conseguem ter recidiva de 120%. Eles conseguem ficar mais retrognatas do que eles eram antes do tratamento. Então, deixa eu só ver aqui. Esse é o caso de um paciente bastante retrognata e hiperdivergente. Aí uma coisa me chama a atenção. O principal grupo de risco para reabsorção condilar pós-cirúrgico, quem é? O retrognata e hiperdivergente. Mas será que é só a cirurgia que aumenta o risco? Ou será que esse retrognata e hiperdivergente, que chegou a ser tão retrognata e tão hiperdivergente para ser cirúrgico, ele é só um padrão genético de crescimento ou ele tinha problema articular prévio que deixou ele dessa maneira? Muito provavelmente, pacientes cirúrgicos já tinham problemas articulares que impediram o crescimento adequado dessa articulação e que predispõem ele a um problema futuro. Aqui é o predictivo, volumétrico, do que foi planejado para esse paciente. Um giro mandibular, um avanço maxilomandibular, giro anti-horário. A articulação antes e dá uma olhada no que a literatura mostra. Olha como essa articulação já era antes de qualquer coisa. Por isso ele era tão hiperdivergente, por isso ele é tão retrognata. Isso não é... A gente estava na clínica da faculdade esses dias e veio uma menina bastante retrognata e hiperdivergente. A gente pergunta, mas seu pai é assim, sua mãe? Não, eles são um pouquinho, mas não tanto. Por que ela é tão retrognata e tão hiperdivergente? É só um padrão exacerbado? Não. Se você pegar pacientes que chegam para a cirurgia ortognática, padrão 2, verticais, vocês vão ver que só 20% tem ATMs consideradas normais. 35% tem alterações adaptativas e 55% por imagem tem alteração degenerativa. Qualquer paciente padrão 2 vertical tem mais chance de ter uma articulação alterada do que sadia. Esse aqui é ele operado. Uma cirurgia bem invasiva. E olha o que aconteceu. Buraco que abriu. Esse é o primeiro paciente que a gente tratou com terapia celular. E o que me animou a tratar é que tinha um buraco para depositar a terapia. Tinha uma bolsa que podia botar a terapia certinho, né? Era só injetar ali que estava no lugar certinho dela. Você vê o defeito que foi criado. Era só deixar quietinho ali e conseguir injetar na região. 6 meses depois, o ramo encurtou e ele começou a voltar. Como ele estava bloqueado, a oclusão continuava mantendo, mas começou a criar um defeito e a placa começou a entortar, de tanto que o ramo começou a subir por causa do processo degenerativo. Acompanhamento 6 meses desse paciente. E aí eu entro numa questão que ela é controversa. E eu ainda tenho, não vou chamar de dúvidas, mas eu vejo que ela é controversa em todos os lugares. Que é, será que realmente, nesses processos cirúrgicos, a culpa é do menisco articular? Será que é ele o causador disso tudo? Eu tenho a tendência a achar que não, porque eu acredito na bioquímica do fluido sinovial, da doença metabólica, eu acredito no processo degenerativo independente do processo do disco, mas eu sei que um disco deslocado e não redutível aumenta muito a chance de um processo degenerativo.
Então, isso não é uma questão fechada, é uma questão para debate. Basicamente, se eu for pegar hoje, existem dois grupos, do ponto de vista cirúrgico, eu não estou falando da minha área clínica de ATM, do ponto de vista cirúrgico, que lidam com esse aspecto pré-cirurgia ortognática. Um deles recaptura o disco sempre antes da cirurgia ortognática, para que o disco esteja bem posicionado para a cirurgia ortognática, porque acredita que o processo é do disco articular. O outro grupo acredita que se eu der a medicação sistêmica, um coquetel sistêmico de medicação, eu consigo controlar isso. Muitas dessas medicações, no meu ponto de vista, fazem sentido, muitas não fazem nenhum sentido. E não tem nenhuma evidência de eficácia nem na área reumatológica. Se você mostrar para o reumatologista, ele vai falar assim, aonde surgiu esta ideia? Todos têm, filosoficamente, algo que faz sentido, mas carecem de evidência. Não tenho nenhuma dúvida disso. O artigo que baseia o reposicionamento do disco é um artigo do Larry Wolford e seus colaboradores, que mostra, e foi um artigo que ele relativamente simples, onde ele pegou 3 grupos de pacientes. Todos eles retrognatas, onde ele fez avanço mandibular. 20 pacientes, 21, ele pegou, junto da cirurgia, ele abriu a articulação, corou o disco, fechou e avançou a mandíbula. Em outros 20, que também tinham o disco deslocado, ele fez a mesma cirurgia de avanço, mas não ancorou o disco. E num terceiro grupo, segundo ele, sem disco deslocado, ele fez só o avanço mandibular, que era o controle dele. Então, um disco ele recapturou antes de avançar, mas todos tinham o disco deslocado, confirmado por imagem de ressonância magnética. No segundo, ele avançou, mas não recapturou o disco, mas o disco estava deslocado, por imagem de ressonância magnética. E o terceiro grupo só avançou, porque não tinha o disco deslocado, mas não tinha imagem de ressonância magnética. Ele diz isso no artigo. Não tinha nenhuma imagem de ressonância magnética. Como é que eu posso garantir que esses pacientes eram controles? Como é que eu posso garantir que esses discos não estavam deslocados? 35% dos pacientes assintomáticos têm discos deslocados. 1/3 da amostra dele podia ter disco deslocado, então não era um controle. Por que não ter uma imagem? Eu não estou fazendo crítica técnica, eu estou falando que assim, se a gente quer realmente fazer uma coisa, a gente precisa evidenciá-la da maneira correta. Também não se sabe exatamente, como isso foi um estudo que não foi prospectivo, foi retrospectivo, por que ele selecionou uma parte desses pacientes para fazer a cirurgia e a outra não. Por que ele abriu o M de 20 e não abriu do outro? Porque ele não escolheu aleatoriamente, fez. Ele pegou os que ele fez e o que ele não fez. O que ele fez desse dia, 3, 4 anos antes, ele ia abrir ou não ia? Será que ele não abriu os melhores prognósticos e não deixou de abrir os piores prognósticos? Então, como eu falei para vocês, 1/3 de pacientes assintomáticos, e às vezes sem ruídos articulares, vão ter disco deslocado. Então, se eu pegar vocês aqui e fizer uma ressonância de todo mundo, 1/3 de vocês vai ter um disco deslocado. Alguém quer me acompanhar agora para reposicioná-lo? Não. Outra questão importante, o que ele mostrou? É óbvio que ele publicou e mostrou o que ele queria mostrar, que na média, a recidiva aqui está quanto ponto B veio para trás. No grupo 1, que é o grupo que tinha deslocamento do disco, que não, no grupo controle dele, não tinha deslocamento do disco, segundo ele, e foi feito o avanço. Voltou meio milímetro para trás só. Agora eu vou pegar aqui o grupo que ele chama o grupo ideal, onde o menisco foi reposicionado e foi feito o avanço, onde a terapia dele foi feita. 0,1 de recidiva. Uma beleza. E no grupo... Não, você vai ver o pior aqui, ó. E no grupo que tinha o disco deslocado não foi feito nada. 3. Agora olha a mínima e a máxima. Teve na máxima côndilo que veio para frente, ponto B que veio 4,5 milímetros para frente, o que faz a média ficar... Quem explica por que o ponto B foi para frente? Né? Está na tabela do artigo. O ponto B foi para frente. E olha aqui, teve côndilo no grupo dele que foi 6 milímetros, o ponto B 6 milímetros para trás. Então teve paciente que foi 6 para trás, teve que foi 4,5 para frente, como eu não sei, só que a média ficou perto de 0. Não dá para não questionar. Felizmente não fui só eu que questionei, ele mesmo questionou.
né? Eles mesmos questionaram esses resultados. E começaram a se juntar com a Lucy Sevidante, que é talvez hoje a maior autoridade em reconstrução 3D de imagens da área tomográficas da área odontológica, maxila-mandíbula, inclusive articulação temporomandibular, e propuseram um trabalho para mostrar o que acontecia na sobreposição dimensional de côndilos quando era feito o avanço maxilomandibular sem recaptura do disco e com recaptura do disco. E o que aconteceu? Em ambos os casos, o côndilo diminuiu de volume, lateralmente. A única diferença que eles encontraram foi que, nos côndilos onde o disco foi recapturado, a região anterior do côndilo cresceu um pouquinho. E, segundo eles, por causa da recobertura do disco pela ancoragem. Mas a gente acabou de ver já. Isso é o normal do processo degenerativo. O côndilo diminui de volume e cresce na região anterior. Eu não posso chamar isso de crescimento. Pode ser um osteófito formando. Quando você sobrepõe, você não sabe que você está sobrepondo. E é normal do processo degenerativo o côndilo fazer isso. Aqui está um processo de ancoragem de disco. Eduardo conhece a paciente também? Não. Conhece pós-operatório. Onde houve uma alteração degenerativa. Eu não estou usando como exemplo do que sempre acontece. Eu estou usando como exemplo de que isso não necessariamente é a solução do problema. Eu, particularmente, não gosto de cirurgia aberta para recapturar disco antes da intervenção. O que eles mostraram também é que há uma área onde aumenta a reabsorção, é a área de ancoragem. A área posterior, onde você ancora, aumenta a reabsorção. Então, eles mesmos mostraram que os dois diminuem lateralmente, típico do processo degenerativo. O deles cresceu mais anteriormente, que não quer dizer nada, porque quanto mais degenera, mais cresce, mas pode ter sido alguma coisa protetiva, não acredito, mas foi pior quando ancorou. Eu vou falar mais à frente, embora eu não seja cirurgião, me interessam técnicas de observação da articulação e invasão da articulação para deposição de terapia. Então, seja PRP, ácido hialurônico ou terapia celular com que a gente trabalha hoje, me interessa entrar na articulação, olhar ela, diagnosticar e injetar. Então, eu voltei ontem dos Estados Unidos, estava no curso do McKen, que é um curso de artroscopia, e foi feita uma pergunta para ele. Você recaptura os discos antes da cirurgia ortognática? Ele falou, não, eu não recapturo. Eu sei amarrar meu disco com artroscopia, que é bem menos invasivo, mas eu não faço isso. Aliás, eu só faço a recaptura do disco no estágio de Wilks até 3. Se tem processo degenerativo, eu não faço. Ou seja, deslocamento do disco sem redução e travamento, intermitente ou não. É isso. Vamos continuar um pouco na linha deles mesmos, de 2014. E olha, vocês veem que interessante. Olha quem está nesse artigo. A Lúcia Sevidante se encabeçando, você vai numa lista imensa de gente e você começa a encontrar esse pessoal. Que começam a dizer que as alterações da osteoartrose 3D têm a ver com marcadores biológicos sistêmicos e locais. Então, eles mesmos já estão dizendo que o problema é bioquímico e sistêmico ou local. E o que eles mostraram? Olha aqui em branco o controle, em azul a osteoartrose inicial e em vermelho a osteoartrose avançada. Olha o que vai acontecendo. O côndilo diminui de volume e cresce na região anterior. O côndilo diminui de volume, o que fica mais branco é o que está ficando mais interno e o que fica mais vermelho é o que está mais externo. Olha do estágio inicial para o estágio avançado. O côndilo diminui de volume e tem a posição anterior. Isso é o típico da alteração degenerativa. Eu não posso chamar a posição na região anterior do côndilo de regeneração. Isso pode ser a evolução do processo degenerativo. E de tudo o que eles conseguiram relacionar, e eu estou falando, e eu vou falar do Larry Wolford, que é ele que publicou esse artigo, o que eles mostraram de relação forte foi com o quê? Está vendo em azul a reabsorção, em amarelo avermelhada a área de aposição, que foi exatamente o que eles mostraram com o côndilo. Isso se relaciona com o quê? Com o nível de metaloproteinases de matriz no fluido sinovial e no plasma. A relação que eles encontraram é uma relação bioquímica com a concentração de enzimas degenerativas. Existe uma revisão sistemática publicada na Cochrane, que é de poucos artigos, até de um brasileiro, que pegou, se eu não me engano, 2 artigos, depois teve mais um, que é esse,
que fala sobre o uso de glicosamina e condroitina para alteração degenerativa. O reumatologista gosta, eu gosto de usar. Na ATM, esse artigo agora de 2014 é interessante, porque ele mostrou o uso da glicosamina e condroitina na dor, no VAS, na escala VAS, junto com o tramadol, com o analgésico. O que mostrou? Não há diferença estatística no quanto o VAS cai quando eu uso um analgésico narcótico versus glicosamina e condroitina depois de 3 meses. Porém, na abertura de boca, eu tenho 5 milímetros contra 1,5. E olha o que aconteceu com as citosinas inflamatórias, interleucina e fator de necrose tumoral. Caiu a concentração, enquanto onde só foi feita a analgesia, ela subiu ou se manteve estável. Então, isso é a obra. Quando eu boto glicosamina e condroitina, eu estou enchendo a minha obra de cimento e tijolo. E o condrócito é um só. O que ele faz? Ele esquece de produzir metaloproteinase e começa a produzir matriz, porque ele só pode trabalhar de uma maneira. Suplementar quer dizer enganar o condrócito, fazer ele parar de produzir enzima e continuar produzindo matriz. Aqui entra um papel importante do próprio ácido hialurônico. O que o ácido hialurônico faz? O ácido hialurônico é interessante. O receptor dele, de superfície, seja em fibroblasto, seja em sinoviócito, seja em condrócito, é o CD44. Quando o ácido hialurônico de um peso molecular adequado se adapta a esse receptor, ele bloqueia a produção de metaloproteinase de matriz. E ele bloqueia também o ligante da RANK. Então ele atua na cartilagem, no osso, interrompendo o processo degenerativo. Por isso eu acho ele tão bom no início desse processo. O problema do ácido hialurônico é que ele é muito friável, muito instável. Ele bateu numa região inflamada, ele quebra. E qual é o problema do ácido hialurônico fragmentado? Ele ocupa o mesmo receptor, mas o papel dele é inflamatório. Além dele não deixar o ácido hialurônico ocupar e fazer o seu papel, porque ele ocupa os receptores, ele é pró-inflamatório. Por isso, eu acho e gosto de, sempre que eu vou entrar numa articulação para infiltrar ácido hialurônico, ter lavado essa articulação antes, para que esse ambiente não seja inflamatório e que o ácido entre numa articulação sem inflamação e mantenha a sua estabilidade de peso molecular e possa ser repetido a cada 15 dias. É claro que comercialmente é melhor só infiltrar, porque o clínico faz isso, enquanto fazer uma artrocentese para lavar não é tão simples. Então, obviamente, infiltrar não é que não tenha o seu valor, e vários ensaios clínicos mostraram a eficácia da infiltração repetida. Mas quem trabalha com ácido hialurônico em outras áreas, se você trabalhar com o pessoal de P&D das empresas que vendem o ácido hialurônico, um já me falou isso, que é com quem eu trabalho, falou assim, eu também concordo que você devia fazer sempre uma articulação sem inflamação. A gente só não divulga muito isso, porque é mais interessante para a gente que todo mundo infiltre, e nem todo mundo vai lavar. Esse aqui é o Eduardo de novo, infiltrando, nosso paciente. Sem fazer qualquer tipo de propaganda, mas existem no mercado ampolas de ácido hialurônico que tem o tamanho, né, tem o volume exato da ATM, que é de 1 ml. E essa analogia é muito boa, que infiltrar o espaço superior quando o problema está no côndilo, ele começa pelo côndilo, é mais ou menos como você está 1 hora procurando a chave do carro em cima da cama. E aí essa mulher chega e fala assim, mas ela está em cima da cama? Eu falei, não, acho que caiu embaixo. Mas por que você está procurando em cima? Porque aqui é fácil, embaixo é difícil chegar lá. Então, às vezes, a gente quer botar uma medicação no lugar, mas põe em cima porque é fácil. É claro que se eu tenho crepitação e tem contato superfície com superfície, eu imagino que tem uma perfuração. Se eu botar em cima, ele vai para baixo. Mas existem casos em que eu tenho a divisão ainda do espaço superior e inferior, e botar embaixo faz mais sentido. Esse artigo é um artigo recente, que foi onde o ácido hialurônico foi depositado no compartimento inferior, guiado por ultrassom, e ele mostra diferença estatisticamente significante na avaliação radiológica cega dessas imagens, mas se eu pegar as imagens que ilustram o artigo, elas são, de uma certa maneira, obviamente escolhidas a dedo, mas são impressionantes. Antes, 3 meses depois e 9 meses depois. Antes, corte coronal, 3 meses depois e 9 meses. Eu peguei um paciente no corte sagitário coronal, mas existem inúmeras imagens que mostram uma regeneração maior. Esse, de novo, é um caso de reabsorção condilar pós-cirúrgica. Essa paciente foi uma das pacientes que perdeu toda a cirurgia. Você olha, depois do tratamento conservador, a formação de osteófito que tem aqui, na região anterior, né, quase que um apêndice do côndilo todo destruído. Essa paciente também foi operada pelo Eduardo. Mentira, não foi operada não.
paciente que o Cláudio tratou, não foi ele que operou, mas o Cláudio Dutra fez. E aqui a gente fez as infiltrações de ácido hialurônico. Você vê que o osteófito permanece, mas você vê que a irregularidade cortical diminui. Né? Você tem como uma estabilização desse processo. É claro que eu não estou falando de medicina regenerativa. Como eu falei para vocês, o papel do ácido, na minha opinião, biológica, é interromper o processo de degradação. E aí deixar uma ligeira cicatrização e aplanamento dessa região. Esse é o paciente de risco. Mulher, vertical, retrognata. Que pós-operatoriamente começa a desenvolver uma assimetria. E quando a gente vê a articulação do lado direito, antes e um ano depois, não era boa. E vejam sempre esse marcado aumento, né, de volume na região anterior, esse bico, né, na região anterior. No pós, o lado para o qual ela desvia. Antes, olha o que aconteceu depois. Como tratar esses pacientes? Não há um protocolo bem estabelecido. Eu só sei que pegar o disco e botar na posição não me parece a solução para esses pacientes todos. Não é esse o único fator, embora ele contribua. E eu sei também que coquetel de medicação não só sistêmico não é a chave para a solução desse problema. Pode até ser, mas não tem nenhuma evidência que me faça pensar que seja. Então, a gente publicou esse artigo onde eu proponho um protocolo baseado em tudo que a evidência científica mostra que pode ser favorável, que começa com uma avaliação endocrinológica. O estrogênio não tem um papel importante em mulheres. Mulheres que têm ciclo menstrual irregular não são mais predispostas a isso. Então, uma avaliação endocrinológica é importante e fundamental uma avaliação reumatológica. Muitos desses pacientes têm problemas articulares que são fruto de doenças sistêmicas. E a sorologia positiva não é suficiente. Muitos desses pacientes são sorologia negativa. O diagnóstico é só feito por imagens de outras articulações. Queixa clínica de dor articular e imagens de ressonância de outra articulação, sacroiliaca, joelho e outras articulações. O reumatologista tem que ser um reumatologista experiente nessa área para conseguir fazer esse diagnóstico. E normalmente, não sempre, mas o mais comum como medicação é metrexato. Se eu tenho uma imagem positiva para deslocamento do disco sem redução, e eu estou falando de um protocolo conservador, eu tenho que falar de fisioterapia, para jogar essa mandíbula para frente. Até porque a fisioterapia sempre entra obrigatoriamente. Eu nunca fui num grupo, seja em Viena, seja nos Estados Unidos, agora no McCain, nunca vi em lugar nenhum qualquer grupo de cirurgião falar que faz e não faz fisioterapia. Eu nunca ouvi isso. Sempre faz e faz fisioterapia. Então a fisioterapia é parte do tratamento conservador. A TC positiva para a osteoartrose, você faz placa estabilizadora para tirar a carga da articulação. Também, em todos os lugares que eu fui até hoje, tirar a carga da articulação temporomandibular é fundamental. E eu chamo a placa de muleta. Né? Você tem um problema no joelho, você tira a carga. Você bota uma placa estabilizadora e você tira a carga parafuncional. 7 a 8 pacientes que desenvolvem problema articular têm parafunção. É a grande fator ambiental, a carga que se coloca sobre a articulação temporomandibular. A pressão articular aumentada, a hipóxia e reperfusão que isso causa, a geração de radicais livres e o início da produção de citocinas depende da pressão articular quando não é uma predisposição ou um problema sistêmico, ou um problema de compressão mecânico como a cirurgia ortognática. É muito comum carga parafuncional e a placa estabilizadora é uma muleta para tirar carga. E a glicosamina e condroitina como mecanismo de contraproteção. Para quem tem parafunção, a ciclobenzaprina é a medicação que eu uso como relaxante muscular e o acompanhamento que eu faço de 3 meses nesses pacientes. O estresse e a ansiedade influenciam muito mais o apertamento, e guardem isso. Assim, a parafunção ruim para a articulação é o apertamento dentário. O bruxismo, o desgaste dos dentes, ele envolve o periodonto, mas faz parte de um movimento que é bom para a articulação. Pode até ficar um pouquinho dolorida, mas vai passar. A musculatura também, porque movimenta e a articulação está preparada para o movimento. A articulação não está preparada para a sobrecarga mantida, que é a do apertamento. Esse apertamento se relaciona muito com os níveis de ansiedade do paciente. Por isso, a terapia cognitivo-comportamental e o controle dos níveis de ansiedade pode ser fundamental. Porque um paciente que mantém níveis elevados de apertamento no pós-cirúrgico pode ter uma recidiva por algo que poderia ter sido facilmente controlado. Eu uso a placa estabilizadora não apenas para me
tirar a carga, mas com um meio diagnóstico. Porque se eu estabilizo a posição dos pontos de contato, e a placa não é algo que você ponha lá, qualquer placa serve, uma placa resiliente, uma placa de acetato, é uma placa estabilizadora plana com 1 a 2 milímetros de espessura posterior, com a espessura adequada anterior, com guias, estabilizada, que de uma consulta para outra, com intervalo de 4 semanas, não mude os pontos de contato. Eu vou deixar 3 meses com o meu protocolo conservador e, quando ele volta, os pontos estão mais fortes posteriores e somem da região anterior, a mandíbula está reposicionando. Porque como a placa é plana, não tem intercuspidação. Se ela for intercuspidada, não tem como registrar. Aquela intercuspidação vai manter a posição da minha mandíbula. Então, a mandíbula retroposiciona, ou, se é unilateral, você vai ter toque mais de um lado do que do outro. Então, maneira de acompanhar o processo também. Quando esse processo não é estabilizado de maneira conservadora, para mim, 3 meses depois está na hora de mudar o protocolo. Eu falo de escalonar o protocolo, para um protocolo minimamente invasivo. Sempre que eu escalono o protocolo, eu mantenho os protocolos anteriores. Eu mantenho a placa, mantenho a glicosamina, mantenho a condroitina, mas eu vou para uma imagem de ressonância positiva, de ressonância magnética ainda positiva para o deslocamento do disco sem redução, a artrocentese, com agulha ou com artroscopia. Eu estou falando a lavagem, a ruptura das adesões e a recuperação da funcionalidade articular. Você vai fazer isso com 2 agulhas. Se você vai fazer isso com artroscopia, eu estou fazendo a mesma coisa. Uma com mais poder diagnóstico, talvez com mais fluxo de entrada e menos de saída, pressão articular. Se você pegar a literatura, na dor não faz muita diferença, na recuperação do movimento funcional, parece que a artroscopia, fazendo a artrocentese, tem uma ligeira vantagem na recuperação dos movimentos funcionais, porque você consegue mais, né, distensão articular, mas no controle da dor parece que são igualmente eficazes. E finalizar esse procedimento com a viscosupplementação de ácido hialurônico. Tá? Esse é o que eu mostrei para vocês. Eu mostrei casos onde isso foi feito, casos em que a gente estabilizou dessa maneira. Esse é o que eu posso chamar, na minha concepção conservadora, de evidência. Daqui para frente, sempre que um processo patológico passa por uma prática padrão baseada em evidências e essa terapia é ineficaz ou eu tenho um efeito adverso importante, entra a inovação. Daqui para frente, eu vou falar com vocês onde eu trabalho na área de inovação e pesquisa, mas que não é evidência. Eu não posso dizer é assim que você trata um paciente. Eu posso dizer é assim que eu imagino que esse paciente possa ser tratado, desde que isso seja seguro. Porque quando eu falo de inovação, antes de uma terapia ser eficaz, ela tem que mostrar que é segura. Então, os ensaios fase 1, 2, antes de mais nada, precisam mostrar que são seguros, para depois a gente ampliar o número de pacientes e mostrar que eles são eficazes. Então, só contando a história da pesquisa que a gente desenvolve hoje, eu li em 2013 um artigo que mostrou que o efeito do ácido hialurônico ele é temporário, que depois de algum tempo ele pode se perder se o processo degenerativo continua. Mas se, junto com o ácido hialurônico, eu colocar células mesenquimais diferenciadas, ou seja, mais peão na minha obra, porque essas células não chegam sozinhas na articulação. Por quê? Porque ela é avascular, então não consegue chegar a célula ali. Eu consigo manter a estabilidade do tecido regenerado. E se essas células já forem pré-diferenciadas em condrócitos, melhor ainda, porque elas vão se tornar o que precisam se tornar, cartilagem. Uma célula mesenquimal diferenciada pode se tornar osso, pode se tornar cartilagem, pode se tornar osteófito, pode se tornar um monte de coisa, depende do ambiente em que ela chega. Nessa mesma época, eu fui apresentado ao Radovan Bohorevich, que era o presidente, não executivo, mas técnico da Excellium, uma empresa que hoje pertence ao United Health, mas que pertencia ao Grupo Amil a partir da compra do Procardíaco, e talvez ele seja, talvez não, ele é uma das maiores autoridades em terapia com células-tronco, terapias celulares no país. Professor aposentado da UFRJ, foi apresentado por um amigo comum, que na época era o presidente da Excellium, e eu falei que gostaria de trabalhar com células do ponto de vista de pesquisa. E ele falou, então eu acho que eu tenho o lugar certo para trabalhar, porque a gente estava trabalhando com células de linhagem condrogênicas isoladas do septo nasal humano. E por que isso é tão interessante para a TM? Porque a origem embrionária é a mesma, a crista neural. É uma célula que tem a mesma origem embrionária. Então ela tem uma tendência a se transformar na mesma fibrocartilagem.
A primeira coisa que a gente fez foi revisar a literatura, e eu publiquei com a Carla e com uma aluna minha, Fernanda. A Carla é uma PhD bióloga que trabalha com a gente na faculdade. Eu contratei o Rodovan para a Faculdade de Medicina e toda a equipe de PhDs dele. Eles saíram da Excel e vieram trabalhar comigo, e a gente está montando hoje um centro de tecnologia celular dentro da faculdade. E a primeira coisa é, será que alguém já fez isso na TM? O que a gente está pensando em fazer é em transplante autólogo de condrócito, tirar condrócito do septo e botar na TM. Isso é novidade? Não. Para o joelho, isso é aprovado pela FDA desde 1994. Então, transplante autólogo de condrócito não é novidade para doença ortopédica, mas revisando a literatura, ninguém tinha feito isso para articulação temporomandibular ainda. Falei, tudo bem, então isso é um caminho bom para a gente. Como eu falei para vocês, antes de mais nada, isso precisa mostrar que é seguro. E para aprovar isso no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa em Brasília, eu tenho que mostrar que essas células, quando usadas em outras articulações, são seguras. E qual é a preocupação de todo mundo que bota célula solta dentro do corpo de alguém? É que ela vire alguma coisa que não seja o que você pretende, câncer. O estudo do ERNIGO, que acompanhou quase 2.000 pacientes por até 25 anos, que fizeram transplante celular autólogo, as próprias células foram usadas em articulações, mostrou que a incidência de tumor local, não estou falando de ATM porque nunca foi feito, no local da infiltração e sistêmico diminuiu quando comparado com a população. Pode ser só uma coincidência ou pode ter a ver com efeito regenerativo imunológico, não se sabe exatamente. Mas, pelo menos, não aumentou. Então, isso embasa a aprovação de um protocolo. A outra questão é que uma questão importante, embora na clínica o ERNIGO ninguém nunca tenha mostrado, é que como a célula mesenquival é diferenciada, tem capacidade angiogênica, ou seja, formar vaso, ela não se transformaria num tumor, mas se ela cai numa área tumoral, ela poderia aumentar a angiogênese e ativar a formação de um tumor. Sim, isso em laboratório foi mostrado, nunca foi mostrado em humanos, mas quando a célula já é diferenciada em condrócito, isso não acontece, porque o condrócito não tem essa capacidade angiogênica. Por isso, a célula que a gente escolheu para trabalhar, que era um condrócito, era ótima, porque a origem embrionária era a mesma, ela já era um condrócito, não podia se transformar em mais nada, e não tinha nem capacidade de aumentar um tumor já existente. A literatura mostrava que ela segura contra a formação primária de tumores. A gente aplicou esse trabalho na FAPERJ, foi a única instituição privada que conseguiu financiamento público para o estudo clínico para avaliar a segurança e eficácia de condrócitos autólogos para o tratamento de lesões degenerativas da articulação temporomandibular. E começou esse trabalho, enquanto o nosso CTC não está pronto, a gente tem manipulado essas células na PUC do Paraná, com Brofman. Começa com um critério de inclusão, uma sorologia desse paciente, para garantir que a manipulação é segura, que ele não tem nenhum problema reumatológico. A coleta do septo nasal, transporte, o isolamento e multiplicação de 1 centímetro cúbico de septo nasal. A gente produz 10 milhões de condroblastos entre 2 e 3 semanas. O controle de qualidade, que depende da gente depois checar essas células e ver se o marcador de superfície é realmente de condrócito, para ter certeza que é condrócito que está ali. O transporte de volta para aplicação em centro cirúrgico. Então, aqui o septo isolado. Lembra o Bruno, aquele paciente? Então, ele foi o primeiro paciente, esse é o septo, um pedaço do septo nasal dele. Fragmentado no meio de cultura. Digestão enzimática. Multiplicação da cultura em condrócitos. Teste. Eu não estou conseguindo ler bem daqui, mas cerca de 96% a 97% de marcador de superfície. Então, definitivamente, isso aqui está carimbado e assinado que 10 milhões de condrócitos mesmo. Não condrócitos. Quando você multiplica essa célula, dediferencia e sai do adulto e vira um bebezinho. Então, é condroblasto. Para transportar de volta, a gente tira na hora da plasma, e lava no plasma do próprio paciente, porque ele cresce em soro fetal bovino, mas para ser totalmente autólogo, a última lavagem é no plasma do próprio paciente. Só que se eu transportar assim, a viabilidade 48 horas depois é de 50%, metade das células morrem. Olha onde as células melhor permaneceram depois de 48 horas. 90% quase de viabilidade dentro do quê? Ácido hialurônico, que eu já usava. Melhor coisa, incorporar uma terapia de inovação no protocolo já estabelecido. Então, incorporar a célula no ácido é muito bom. Essas células têm capacidades regenerativas parecidas com células mesenquimais diferenciadas, isso já foi estudado recentemente.
E por isso é muito importante que o ambiente não seja inflamatório, porque quando o ambiente é inflamatório, essas células que são condroblastos bloqueiam a produção de condrócitos e elas vão para a linhagem osteoblástica. Então, se você não lavar essa articulação, se ela não estiver protegida com glicosamina, condroitina, ácido hialurônico ou PRP, que me parece que a conjunção dos dois é o melhor caminho, e já tem um estudo mostrando que os dois juntos performam melhor do que cada um deles isolado, não para a área de ATM, mas para outras áreas. Então, porque aqui bloqueia o processo e aqui induz a formação. A mesma coisa publicada em 2015, 10 pacientes feitos em joelho. E aqui me interessa a artroscopia. Claro que eu não vou comparar a artroscopia de joelho de ATM, eu nunca vou ter essa imagem porque o tamanho da articulação não é comparável. Mas ele fez a mesma coisa, só que a célula, ela não é célula de cartilagem, é célula do próprio líquido sinovial. Porque quando tem inflamação, a própria sinóvia produz célula mesenquimal indiferenciada para reagir a esse processo. Então eles tiraram do próprio líquido sinovial inflamado as células, levaram para o laboratório, multiplicaram, e o número de 10 milhões eu que calculei, porque na verdade no joelho se usa em torno de 100 milhões, e como a área mais ou menos de ATM, de cartilagem, é mais ou menos 1/10 da área de joelho, se eles usam 100 no joelho, e eu tinha que calcular alguma coisa, eu achei que 10 era um número cabalístico, e foi 10. Então, com o ácido hialurônico, e eles depositando aqui e fazendo a imagem antes e depois, regeneração. E olha, esse processo no osso subcondral por ressonância magnética, a formação e na cartilagem. Não, ácido. Não, ácido. Ah, a célula com ácido. Aqui é a célula com ácido. Esse é o protocolo deles. Aqui foi a segunda paciente que a gente fez. A CONEP só aprova o seguinte: eu sou obrigado a fazer 2 pacientes, eu tenho que esperar 3 meses para não acontecer nada com esse paciente. E por mais que toda a literatura diga que não vai acontecer nada, eu não dormia. O paciente ligava, eu tive uma sudorese, quase morria. Tive uma taquicardia, quase morria, porque ninguém tinha infiltrado célula na articulação. Como é que eu vou saber o que vai acontecer? Todos estão vivos e bem, vai fazer 3 meses agora o primeiro. A gente está fazendo a lavagem do compartimento superior, lavagem, mobilidade, artrocentese normal do compartimento superior, ácido hialurônico no compartimento superior e entrando no compartimento inferior. Está vendo? A mesma injeção aqui, ó, celular, guiado por ultrassom. Carlos Bruno, que é um ultrassonografista muito experiente em ultrassonografia. Quem fez esse procedimento foi o Cláudio também, Cláudio Dutra, eu e ele. Essa infiltração é o Cláudio que está fazendo. O Carlos Bruno está guiando a gente por ultrassom. Ele me disse que tinha certeza que eu estava no compartimento inferior. Eu acreditei, porque eu não tinha nenhuma chance de analisar essa imagem, a não sei que isso aqui é a fossa. Mas ele me garantiu com 100% de certeza que eu estava lá. E eu quase tenho certeza que eu teria colocado fora se ele não tivesse me guiando. Porque na hora que eu ele fala assim, vai e bota onde você quer botar. Aí ele falou, agora vem para cá. Bom, se ele mandou eu mexer onde eu tinha ido, é porque eu não estava no lugar certinho. E agora a gente vai, mês que vem, começar mais 2 pacientes que já estão prontos e a esperar mais 3 meses para os primeiros 4 para fazer os últimos 100 nos 10 que foram aprovados. Com 6 meses eu faço a primeira imagem, que é por definição do protocolo de tomografia, mas eu queria que fosse uma imagem artroscópica, se eu pudesse. E é isso que a gente está tentando trabalhar com artroscópios de 1.0 para poder entrar no compartimento inferior e fazer algumas imagens. Infelizmente, quando eu ganho fomento público numa instituição de ensino e pesquisa, passo pelo filtro da CEP-CONEP, eu começo com amostras pequenas que garantam a segurança e eficácia, depois eu aumento a minha amostra para garantir a eficácia da terapia, publico os artigos, até que isso seja uma evidência que venha para a prática clínica em número suficiente para que os órgãos regulamentem, eu demoro mais ou menos 15 anos. Então a gente está no início de um pipeline muito longo ainda, mas que tem que ser feito. E que está um pouco atrasado para a articulação. Obrigado.